Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carta. E sempre iniciarmos o programa, nós costumamos e precisamos agradecer a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por esse momento maravilhoso de estarmos aí com você, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos. E no programa de hoje, doutora Ana Carolina Almeida. Ela que é... Doutora Ana Carolina, boa noite. Boa noite. Especialista. Vocês lembram, né? Doutora Ana Carolina já esteve aqui conosco, né? É coaching, especialista em neurolinguística, é isso? Isso, em neurolinguística. Neurolinguística. Isso. Perfeito. Olha, eu falo muito rápido que eu quero logo aproveitar, fazer várias perguntas, mas vamos lá. Qual o tema de hoje? Hoje, Miguel, nós vamos falar sobre o coaching para apresentações em público. Então, esse programa de hoje, Miguel, é para quem quer conhecer os segredos da comunicação, dos bastidores de quem se apresenta para uma plateia, para um público, até para reuniões, para grupos. E se existe algum medinho de falar em público, aqui nós vamos aprender como controlar. Que bênção maravilhosa, né? Muito obrigado mais uma vez, gente. Você quer aprender todas as técnicas? Como é que... Ah, nossa, mas fulano é tão desembaraçado, né? E eu não consigo, você vai conseguir hoje. Tenha fé em Deus e assista o programa. Dá tempo de avisar os vizinhos da direita e os vizinhos da esquerda, porque o programa Direito e Cidadania está começando agora. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me negue de amor profundo, que Deus me negue de todo bem do mundo. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. Doutora Ana Carolina Almeida, você está aí curiosíssima, eu também. Eu adoro aprender, então aprender a falar em público, né, gente, é uma delícia. Doutora Ana Carolina, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado por este retorno abençoado. Muitas mensagens, muitos WhatsApps, muitas ligações. E a doutora, cadê os coaches que não apareceram mais? Graças a Deus, você pediu, meu amigo e minha amiga. Olha quem está aqui conosco. E o tema de hoje, doutora, é coaching para apresentações em público, é isso? Isso. Nós vamos saber tudo hoje. Isso, exatamente. Como se apresentar, esse nervosismo, né? Antes de mais nada, uma breve apresentação sua, que eu acabei esquecendo de fazer no início. Doutora Ana Carolina é... Coaching. E antes de me apresentar, gostaria de agradecer, Miguel, pela presença aqui. Novamente é um prazer estar nesse programa que é tão dinâmico, tão diversificado. E como temos desenvolvido um trabalho de coaching e voltado para a comunicação, para controle de emoções, para alta performance, para liderança. E hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre os segredos que estão nos bastidores de uma apresentação. Como nós podemos trabalhar e focar o coach que trabalha, como você sai de uma situação atual que você não está satisfeito e chega onde você quer chegar. Ou seja, como você consegue desenvolver e traçar um objetivo voltado para a comunicação. Exatamente. Meu amigo e minha amiga, então vamos lá, né? Vamos começar logo com uma pergunta que muita gente está se fazendo aí. Medo de falar em público é comum? Miguel, se eu disser para você que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer, você acredita? Nossa, mãe do céu. É verdade. Ana Carolina, que dados importantes. Exato. É uma informação muito... Quer dizer que as pessoas têm um pavor, na realidade. Então, na realidade, é um pavor. Exato. E várias pesquisas já foram feitas e reaplicadas e chegaram a esses dados quando observaram lá que muito mais pessoas referiam o medo de falar em público do que o medo da morte. E isso é muito comum.
Muitos clientes vêm até a gente para nos procurar para parar, para controlar o medo de falar em público. Nossa. Existem muitas pessoas que são excelentes, profissionais excelentes do ponto de vista técnico, mas que emocionalmente não conseguem controlar se expressar, no momento de não fazer conseguem... uma reunião, no momento de uma entrevista, ou falar para conversar com a própria equipe mesmo, dentro da empresa, durante uma situação de liderança. E com isso acabam perdendo muitas oportunidades. Perfeito, impressionante. E Ana Carolina, me diga, querida, por gentileza, para nós todos que estamos aqui, quais as técnicas, como fazer? Eu já vou até fugir um pouquinho aqui do roteiro aqui que a produção nos passou. O que fazer para controlar essa emoção? Como é que, por exemplo, numa empresa, em determinados setores, alguém tem que expor um determinado produto, vai ser um exemplo, vai ser um lançamento de produto e uma equipe ficou responsável para, primeiramente, internamente expor aquele produto. O produto pode ser maravilhoso, nossa mãe do céu, produto super vendável. Porém, na hora que a pessoa vai passar para a sua equipe, ela não consegue passar nem 10%, nem 20%. Certo. Fala para nós, por gentileza, fala para nós, por favor, para todos nós, o que nós temos que fazer? O que meu amigo, minha amiga que está nos assistindo tem que fazer para dominar isso aí? Isso acontece muito e com muita frequência. E existem muitas coisas por trás do que traz essa sensação de medo. E nós vamos conversar sobre algumas delas hoje. Vou deixar as dicas para daqui a pouco, mas eu vou falar uma informação agora que é muito importante, porque para que a gente sinta o medo, geralmente qualquer emoção ou qualquer evento que nós experimentamos com uma emoção muito forte, nós registramos na nossa mente, no nosso cérebro. Então, por exemplo, um cenário comum. Uma criança que conversa no meio de pessoas na sala, no meio da família, e de repente a família começa a aplaudir. Isso, minha filha, muito bem, você fez isso muito legal. E ali ela registra algo na mente dela. Comunicar é bom. Então, todas as vezes que ela tem eventos de comunicação, o filtro dela, ela olha para algo positivo. Comunicar é bom. Existem pessoas que me procuram, por exemplo, e dizem assim, uma vez a minha professora brigou comigo na frente da turma. E aí, a partir daí, ela registrou uma emoção muito forte durante aquele comportamento ou durante aquela atitude. E aquilo ali fez com que ela registrasse ou trouxesse o pensamento de que falar em público não é bom. Comunicar não é bom, é negativo. Então, como uma forma de defesa, o meu organismo acaba gerando esse medo, esse nervosismo intenso e deixa de uma forma descontrolada durante uma plateia. Então seria... Desculpa interrompendo, quando já interrompendo, querida. Seria-se vários bloqueios, ou seja, da mesma forma como você, durante a sua infância, a sua adolescência, você começa a receber estímulos positivos, sim, você começa também a receber estímulos completamente negativos que derrotam uma pessoa, derrotam o ser humano praticamente pro resto da vida. Exatamente. É curável? Sim. É passível de cura, de melhorar, de corrigir vamos chamar de... É um trauma de infância, isso? Um trauma, medo, fobia. Medo. Tem pessoas que têm fobia a falar em público. Muitas vezes a pessoa tem consciência de onde surgiu. Mas quando nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos tirando conclusões e dizendo que algo é bom ou é ruim, que pode ou que não pode. E isso aí nos faz direcionar os nossos caminhos, os nossos resultados. Muitas vezes, nós não temos consciência de quando isso surgiu. Porque, falando um pouquinho de neurociência bem rapidinho, isso. A nossa memória, nesse momento, quando libera muito cortisol, o hipocampo, que é a região do nosso cérebro responsável pela memória, ele não consegue registrar ou trazer para a mente quando foi que esse processo iniciou. E aí que o coach entra dentro de um trabalho específico, a partir de técnicas específicas para elucidar ou para trazer isso para a consciência. Bacana. Independente de você conhecer ou não a origem, Miguel, existem formas de se controlar esse medo. E muitas vezes pessoas que, quando estão lá na frente, existem... eu vou dizer um nome aqui que nós chamamos de enquadramentos. Então, existem uma vozinha interna que fica conversando com a gente, falando do lado de dentro. Não vai dar certo. Eu vou falar aqui para essas pessoas e não vai funcionar. Então, às vezes, essa voz que vai conversar com a gente, no momento que está lá na frente, conversando com a equipe, fazendo uma apresentação, ela vai influenciar muito os significados que você dá para aquela situação.
Então, normalmente, os significados que nós criamos para determinada situação vai influenciar nas emoções que nós vamos sentir naquele momento. Impressionante. Você falando aqui, vem assim, um filme, né? Porque você estuda, passa por várias, e também trabalhei também várias. Nossa, como eu já começo a observar em alguns colegas que não conseguiam mesmo se expressar, né? E também na sala de aula, na hora que você vai defender um trabalho, na hora que você vai apresentar, é um terror. É terrível isso, né? E como é que controla essa técnica? Quais são? Eu estou curioso assim. Somos sabedores que existem essas séries de problemáticas para se apresentar em público, né? Muita gente, eu acho que 90... É um percentual de pessoas, ou isso foi diminuindo ao longo do tempo? Não, um percentual ainda é muito grande de pessoas que têm... É alto ainda? De pessoas que têm essa dificuldade mesmo de se expressar, pavor, muitas das vezes, como você muito bem colocou, traumas ou então situações que passaram. Como corrigir? Porque seria muito bom que todos nós pudéssemos melhorar cada vez mais essa expressão, seja no nosso relacionamento interpessoal, seja no trabalho, seja numa palestra, seja você vai participar de um seminário e foi convidado para em algum momento, olha, vem aqui expor. Tem gente que, nossa, eu já vi casos que a pessoa estaria assistindo um determinado seminário ou palestra e alguém chama, vem aqui expor, gostei do seu ponto de vista. Nossa, não saiu nada. Porque enquanto ele estava ali, como telespectador, como ouvinte, como assistindo, é uma coisa. Eu quero que você nos ajude como é que meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, que está se enquadrando, né? Foi convidado para fazer ali aquele trabalho, aliás, um grupo de trabalho e você foi escolhida para apresentar o trabalho. Então você está ali na empresa, foi responsável para passar um determinado produto ou lançamento, enfim, como fazer? E quando é chamado de repente, ainda tem que falar no improviso, né? E aí é mais desafiador ainda. Primeiro, é interessante esclarecer que esse medinho, esse nervosismo que acontece com a maioria das pessoas, ele é comum no início. No início das apresentações, até os grandes comunicadores, pessoas que já estão acostumadas, os grandes atores e artistas relatam que sentem um frio na barriga antes de entrar no teatro, porque nesse momento as nossas glândulas suprarrenais estão jogando adrenalina no nosso organismo e aí a pressão arterial aumenta muito, a pressão sanguínea. Então, taquicardia, a perna fica bamba, começa a suar, até que isso vai acalmando, porque o nosso organismo ele libera adrenalina para que nós possamos fugir da situação. Isso é histórico. E antigamente, há muito tempo, os homens precisavam fugir, então liberava adrenalina. Só que como nós estamos ali diante de uma situação e o público continua lá na frente, ele não vai embora, então a adrenalina ela vai sendo metabolizada aos poucos. Então existem alguns fatores que ajudam muito a reduzir e controlar esse nível de adrenalina no corpo. Perfeito. Que é planejar a apresentação. Então, ter um planejamento da apresentação, ele pode contribuir muito para acalmar e para trazer segurança no momento da fala. Treinar, mesmo que seja para pequenos públicos. Eu já vi muita gente, desculpa interromper de novo, Ana Carolina, já interrompendo, já vi muita gente que vai se apresentar e aí reúne a família. Isso! Reúne a família para se apresentar, olha, gente, eu tenho que apresentar, essa técnica, ela ainda é usada ou ela nunca deixou de ser usada? Esse treino ali em família, em amigos, e ali reunir todo mundo, deixa eu treinar, deixa eu ver se eu estou bem. É assim, mais ou menos? Tem uma máxima que eu acredito que ela funciona muito, que diz, a prática leva à excelência. Então, quanto mais eu exercito um comportamento, qualquer que seja ele, eu fortaleço minhas redes neurais para aquele comportamento. Então, eu vou ficando muito bom em fazer aquilo, mesmo que seja um comportamento negativo. Então, quanto mais eu treino e exercito fazer apresentações no espelho, para a câmera, para amigo, para a família, aproveitar situações como, por exemplo, dar um recado para a secretária, dar um recado lá no setor do trabalho. Com isso, eu vou treinando a minha desenvoltura. E esse comportamento, eu vou fortalecendo essa rede neural, que é responsável por essa habilidade específica. E aí eu vou ficando excelente. Existe um caminho para a excelência. Eu particularmente, já amei esse primeiro bloco, foi assim de uma dinâmica perfeita. Meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá?
segundo bloco, tem umas perguntas aqui, algumas técnicas aqui importantíssimas. O que eu quero é... Vocês sabem que eu sou pidão, quem me conhece há muito tempo aqui sabe que eu gosto de pedir. Você está gostando do programa? Está servindo para você ou para alguém que você vai dizer, olha, então avisa lá naquele grupo do WhatsApp, avisa lá os amigos lá do Facebook, vizinho da direita, vizinho da esquerda, que hoje nós estamos aqui com uma coaching perfeita, né? Doutora Ana Carolina, todas as vezes que está aqui conosco, nossa, mãe do céu, é tanta mensagem, tanto WhatsApp, e pode ficar à vontade, mande as suas mensagens, mande as suas perguntas, porque o retorno dos profissionais que estão aqui conosco é você quem diz, é você quem manda, é você quem pede, tá bom? Voltamos já já. Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Miguel Carton. Um aviso, semana que vem nós vamos estar em novo estúdio, novos temas, novos quadros, o programa, graças a Deus, está cada dia melhor, vocês vão amar. Nós aqui estamos preparando para vocês um programa cada vez melhor, cada vez mais bonito. Um beijo no coração de vocês e olha, avisa todo mundo, lembra? Que o programa Direito e Cidadania está no ar. Um beijo, até lá. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Nossa convidada de hoje, doutora Ana Carolina Almeida, não é isso? Isso. Uma coach especialista, né, gente? É gostoso quando a doutora vem, né? Nossa, mãe do céu, mais uma vez obrigado, mais uma vez boa noite. Vamos continuar nesse caminho, nesse raciocínio. Quais técnicas mais, como lidar com esse medo, que dicas você pode nos dar, o que fazer, porque é um pavor, né? A nossa pequena plateia ali, nossos assistentes aqui da produção, acharam ótimo. Eles também já são o nosso retorno, né? E o nosso amigo telespectador, será que está entendendo? O que nós temos mais? Como lidar com esse medo? Como melhorar essa apresentação? Miguel, tem algo que é muito importante dentro desse processo, que eu até diria que é um processo de autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas, ela fica à mercê do que lhes acontece à sua volta. Então, se eu estou sentindo algum desconforto interno, ou um nervosismo, ou uma emoção que não me é agradável, o que está trazendo essa emoção? Então, tomar consciência, por exemplo, da qualidade dos meus pensamentos. Então, se eu preciso fazer uma apresentação, que pensamentos estão tomando conta da minha mente? Imediatamente antes, ou quando eu penso nessa apresentação, tem pessoas que dizem, às vezes eu estou muito bem, mas quando eu penso no dia que eu vou apresentar, me dá um frio na barriga imediatamente. Eu ainda nem estou lá. Me dá um frio da barriga hoje. A apresentação só é semana que vem. Então, o que você está pensando a respeito dessa apresentação? O que essa voz está dizendo para você, mesmo dias antes? Então, ter consciência da qualidade desses pensamentos que você tem é muito importante, porque os nossos pensamentos vão direcionar todos os nossos comportamentos. Isso é muito importante. E como o nosso corpo está muito ligado à nossa mente e as nossas emoções, eles fazem parte de um sistema único, normalmente aquilo que nós pensamos vai gerar alguma emoção específica. E isso vai gerar um comportamento. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma apresentação em alguns dias ou daqui a algumas horas. E eu já estou nervosa desde agora. E aí é muito comum as pessoas que têm hábito de fumar começarem a fumar, pessoas que são ansiosas começarem a roer as unhas, por exemplo, ou andar de um lado para o outro. Então começam a assumir um estado corporal de nervosismo. E elas dizem, não, eu quero ficar tranquilo. Mas o estado corporal é um estado de nervosismo. Só quer, né? Mas não fica... Exatamente. Então, uma dica que é super importante é assuma um estado físico mesmo, de como se você estivesse tranquilo. O foco na respiração, ele é uma dica excelente, porque como a respiração, ela é o combustível da nossa fala, então você começa a falar muito rápido, eu vou precisar fazer uma tomada de ar no momento da apresentação. E isso vai evidenciar ainda mais o meu nervosismo. Como controlar essa respiração, doutora Ana Carolina? Fazer respirações profundas. Então, quando você está tranquilo, como é a sua respiração? Assuma esse estado, solta todo o seu ar e depois puxa todo o ar, inspira e respira profundamente. E assume um comportamento de quando você se sente tranquilo. E aí você começa a controlar o estado interno. Porque o estado interno ele é o segredo. Existem muitos segredos, mas eu diria que ele é a chave. Porque você pode ter um excelente PowerPoint, uma excelente apresentação de slides, excelente tecnologia,
um espaço ótimo, microfone, equipamento audiovisual, mas se você não estiver num excelente estado interno, estado emocional, a sua apresentação pode ser uma catástrofe. Deixa eu aproveitar e fazer um paralelo. Então, você tem uma atividade, uma apresentação para ser feita. Então, a partir do momento que você iniciou o preparo, pesquisa, enfim, todo o material para você chegar até essa apresentação, esse seu comportamento para chegar lá no dia da apresentação, ele é de extrema importância. Se você já está, ai, meu Deus, estou preocupado, ai, não sei mais o que, já começa a interiorizar aquilo, já começa a absorver essa preocupação, já começa a entrar esse nervosismo e você, no dia, não vai sair quase nada. O ideal é tomar consciência do que você está criando como problema. Que significado você está criando com relação a isso? Porque você vai buscar soluções para isso que você está criando. Que na maioria das vezes é a criação da nossa própria mente. Porque se eu condiciono a minha mente a sentir medo, imediatamente ela vai buscar evidências que eu tive na minha vida de que a minha comunicação não funcionou. Mesmo eu tendo passado por momentos em que a minha comunicação foi boa. Perfeito. Mas se eu me coloco no estado de medo ou acredito que a minha apresentação vai ser ruim, a minha mente vai buscar situações pelas quais eu passei vergonha, que eu fui falar e deu errado, que eu tirei nota baixa na apresentação. E ela vai se segurar nisso. E nós vamos alimentar esse estado de nervosismo buscando essas evidências passadas. Eu vou aproveitar exatamente esse momento que no primeiro bloco eu deixei de fazer essa colocação, essa pergunta. Você passou 4 filhos, um exemplo, 3, 4 filhos, irmãos ali, do mesmo pai e mesma mãe, mas viveram situações diferentes. Aqui, tem aquele todo desembaraçado que toda hora é elogiado, né? Tem sempre aquele filho, esse aqui vai ser advogado, porque não sei o quê, por comunicador. E aquele filho que quase nunca recebeu um elogio, ou que quando começava a falar era motivo de, vamos chamar assim, de gracejo ou algo parecido, de uma chacota. Esse filho, esse cidadão que vai se tornar um homem profissional no futuro, como administrar, como trabalhar essa pessoa que infelizmente teve uma infância praticamente toda, uma adolescência, e chegou lá na sala de aula, na 5ª série, na 8ª série, era a mesma dificuldade. Ele se apresentava, infelizmente, muito antigamente, eu não sei se ainda hoje acontece, crianças, adolescentes, seus 11, 12 anos, faziam até às vezes necessidade ali na calça. De tão nervoso, que a criança ficava. Que ainda é uma criança, 10, 11 anos ainda é uma criança. E agora? Os coachings, esse momento de vocês, que é um momento lindo na vida de nossa, o Brasil todo ali está voltado para vocês e vocês voltados para o Brasil, para o mundo, orientando, treinando e tudo mais. Há a necessidade para essas pessoas específicas, esses profissionais específicos, trabalhar isso paralelamente, por exemplo, com psiquiatra, com psicólogo, psicoterapeuta, ou não? Vocês têm esse tratamento, essa técnica? Nós trabalhamos, sim, com pessoas que relatam uma necessidade. E isso é muito relativo, porque eu posso ter pessoas que tiveram uma infância que algumas pessoas diriam que foi maravilhosa, numa família muito, muito acolhedora, cheia de amor, e essa pessoa pode chegar pra gente cheia de problemas. E como a nossa mente são programinhas que nós vamos instalando ao longo da nossa vida, de forma aleatória. Um monte de chipzinho. Muitos chips, e nós não sabemos. Às vezes o pai, na melhor das intenções, acha que está instalando um chipzinho ali positivo e de repente a criança fala, poxa, não, meu pai me deu um excesso de atenção e isso aí me tornou uma pessoa mimada, uma pessoa que não consegui lutar pelos meus objetivos. Ou seja, o pai fez de tudo para que ele tivesse um futuro ótimo e, na melhor das intenções, e a criança, o programinha que foi instalado ali foi criado a partir de novos significados que a própria pessoa deu. Então, nós nunca sabemos. Existem muitos clientes que vêm até a gente e vão relatar muitas vezes o que passaram na sua vida. Tem gente que diz, eu não sei de onde surgiu. Tem pessoas que dizem, eu tive uma infância que foi uma infância dura, eu fui rejeitado, por exemplo, eu vivi num meio. O meio no qual nós vivemos, ele é muito importante, mas ele não é o único fator. Não é determinante. Ele é importantíssimo. Tá. Mas ele não é determinante. Isso que justifica, por exemplo, pessoas que saem lá de baixo de uma família, por exemplo, de irmãos
uma família pobre. Isso. E aí, às vezes, 10 irmãos, uma pessoa conseguiu ali ter uma mente de prosperidade, uma crença fortalecedora com relação a finanças ou a sucesso e conseguir ter um resultado excelente na vida. E isso foi algo que ela mesma desenvolveu. Então, a mesma coisa pode acontecer com relação à comunicação. Então, os coachings estão trabalhando também Sim, essas pessoas. trabalhando É de forma assim. individual, é de forma em sessões individuais? Como é que está sendo feito isso? Ou é de forma grupal ou não? Paralelo? Como é que está sendo feito esse trabalho? Existem Porque muitas possibilidades. Deve ter muita gente ainda com essa dificuldade, né? Com esse problema. Tem está nos sim. assistindo, você, meu amigo e minha amiga, está nos assistindo, deve estar se enquadrando. Poxa, mas caramba, se eu tivesse usado essa técnica, puxa, se eu tivesse tido ajuda, né? Mas ainda nunca é tarde, por isso nós estamos aqui levando esse conhecimento para você. Esse é o objetivo do programa Direito e Cidadania, que você realmente busque cada vez mais melhorar em todos os campos da sua vida. Existem várias formas de trabalhar isso. Perfeito. Então, nós trabalhamos individualmente, fazemos coaching em grupo e nós temos um treinamento também voltado para isso, para o coach de apresentações. Das 3 formas, algo que é muito importante, inclusive quando eu falei que é importante treinar, nas 3 formas, os clientes começam a ter autoconsciência da sua comunicação, porque todos eles são filmados. Eles começam a se ver e a se perceber como comunicadores através da orientação de um profissional. Então, o que dentro dessa minha comunicação tem funcionado? Que impactos isso tem gerado no ouvinte? Que impactos tem gerado na minha plateia? E o que eu posso fazer de diferente? Então, dentro desse treinamento, por exemplo, existem várias apresentações e acompanhadas pelos profissionais, pelas treinadoras, que no caso sou eu e a minha sócia Eliane. E essas pessoas começam a tomar consciência. Porque o primeiro caminho para a mudança é a tomada de consciência. O que eu estou fazendo que não está funcionando, que eu posso fazer de diferente? E aí é um ponto de partida para a gente trabalhar a alta performance, para que possam performar de uma forma excelente naquele contexto que essa pessoa quer. Alguns para ministrar palestras, outros para ministrar aulas. Temos tido muita procura por advogados que querem trabalhar audiências, tribunais do júri. Não vai ser agora. Eu ia já chegar nos profissionais que necessitam de oratória. Exato. Que necessitam se expressar mesmo de forma bem eficaz. Nós vamos fazer já um breve intervalo, meu amigo e minha amiga. Tá gostando, né? Que bênção maravilhosa. Então, eu sempre digo, não seja egoísta. Avise os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda. Dá tempo de postar lá no grupo do WhatsApp, né? Tema de hoje, coaching para apresentações em público. Todo mundo precisa. Seja para se apresentar naquela festa de aniversário que alguém diz, fulano vai falar. E todo mundo, eu não, né? Então, meu amigo e minha amiga, toda a sua vida, você, ou algumas vezes da sua vida, você já teve que se apresentar em público. Né? E já deu nervosismo, seja na sala de aula, lá na 5ª série, seja lá na 8ª, seja na universidade, seja numa pós-graduação, seja hoje no seu trabalho. Então vamos corrigir isso tudo, né? Vamos melhorar essas técnicas, não é isso? Então, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé,
um advogado competente que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carta. No programa de hoje, nossa amiga coach Ana Carolina Almeida. Tema: apresentações em público, né? Como é que você vai fazer para se apresentar em público? Não é isso? Vamos lá, minha amiga. Pergunta super pertinente. E agora, como fazer, como lidar com as plateias difíceis? Porque uma coisa é você estar ali, né, bem preparado, ou mais ou menos bem preparado emocionalmente, porque uma coisa é você ter conteúdo. A outra é você estar ali preparado emocionalmente, e a outra é você encontrar aquela plateia complicada. E agora, doutora Ana Carolina Almeida, o que fazer? Certo. Excelente pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que tem surgido bastante a partir dos nossos clientes. E agora, o que eu faço? Todas as vezes que alguém me pergunta isso, uma das coisas que eu costumo falar, em primeiro lugar, é: a plateia não está contra você. Porque existem alguns palestrantes, alguns treinadores que quando vão ministrar uma palestra, já vão como se fosse lutar com a plateia, como se fosse vou na defensiva para o que vier de perguntas eu responder. Então, esse estado interno de que eu vou na defensiva já é algo como se eu estivesse considerando a plateia contra mim. Só que se a plateia está lá para assistir a sua palestra, se a plateia dispensou tempo, energia, algumas vezes dinheiro para poder estar lá para assisti-lo, escolheu não estar com família, não estar com os amigos, não estar trabalhando para assisti-lo, isso certamente já quer dizer algo. Se ela já fez essa escolha de estar lá, quer dizer que alguma coisa ela espera de você. Então, uma das coisas é trazer esse significado. A plateia não está contra mim. Então, não preciso me defender de alguma coisa. Isso aí com a armadura, com as armas no bolso, com as pistolas, nada. Você não tem que ir preparado. Exatamente. Agora, existem ferramentas que nós trabalhamos, que nós utilizamos, que é para envolver a plateia, que é algo que nós podemos utilizar em todos os níveis de comunicação, que é a sintonia. Então, muitas vezes, se você for vir a palestra ou a apresentação do Obama quando ele veio ao Brasil, ele sauda todo mundo da plateia, ele fala do time de futebol, ele fala do Papa que era brasileiro, ele fala em português, ele fala de vários estados do Brasil. Então, todas as vezes que ele traz algum tema, antes dele começar o que ele quer dizer, todas as vezes que ele traz conteúdos envolvendo aquela plateia, ele começa a estabelecer uma sintonia com ela. Assim como também existem pessoas que vão ministrar uma palestra, um treinamento, que já chegam colocando o conteúdo diretamente. Então, quando eu chego já trazendo o conteúdo diretamente... Meio que impondo o conteúdo, muitas vezes a plateia que pensa ou que tem algum pensamento diferente do seu, ela já pode criar uma contestação. Opa, o que ele está falando eu não concordo. E começa a querer contestar. Então, a forma de você criar essa sintonia, que nós chamamos de rapport, e é utilizada em qualquer tipo de comunicação, inclusive numa comunicação interpessoal. O rapport é o criar uma ponte que existe entre mim e o outro. E eu posso fazer isso com um grupo facilmente, tranquilamente. Desculpa interromper, mas quando você falou as relações interpessoais, homem e mulher, uma paquera, né? Você já elogia o sorriso, você já elogia ali... Tem um amigo nosso trabalhando junto conosco, ele carinhosamente pediu umas dicas de paquera. Eu achei aquilo tão bonitinho, tão interessante, né? Eu disse, olha, elogios é sempre bem-vindo. Exatamente. Você elogiar o cabelo, o sorriso, os olhos. Então, aí você já ganhou, né? Diante de tudo que você falou, Ana Carolina, por gentileza, você falou algo assim, técnicas, você vai já chegar ali, já quebrando o gelo, né? Mas tem aquele camarada, o espírito de meu Deus do céu, sabe de quem te chama aqui, que ele vai
muitas das vezes, para quebrar. Digo, eu vou testar. É aquele aluno que era chato desde de novo, ele vai ali para testar, ele vai ali para enfrentar. Ele não vai com esse espírito bom, ele não vai querendo crescer, ele não vai querendo ali pegar o resultado daquela palestra. Ele está ali com a vontade mesmo, sabe aquele menino ali, aquela pessoa, aquele ser humano que gosta ali de enfrentar, existem ainda, não existe? É possível, tudo E aí, é possível. como é que lida com esse cristãozinho? Certo. Uma das coisas que eu costumo fazer nas apresentações, porque isso acontece. Perfeito. Às vezes não é com intenções de desequilibrar o palestrante, mas acontece de ter a mesma pessoa que repetidamente faz perguntas desafiadoras. Uma das coisas que eu considero importantes é você acolher, né? É trabalhar com acolhimento ao invés de enxergar isso como um oponente, enxergar ele como um inimigo, como acolher essa pessoa que está trazendo essa informação, porque nós nunca sabemos de onde ele está vindo, o que está acontecendo na mente dessa pessoa que está criando a necessidade de fazer essa pergunta. E algo que também é importante é o que tem de positivo por trás desses questionamentos que ele está fazendo. Algumas vezes é assim, nossa, eu acho tão legal a forma com que essa pessoa consegue sair das perguntas embaraçosas que eu faço, que eu fico mais estimulado a fazer as perguntas embaraçosas. Então, não é por maldade necessariamente. Existe lá no fundo dessa pessoa uma intenção positiva. Se você vai para uma apresentação e cria um enquadramento de que ele está querendo me ferrar, Perfeito. isso vai gerar um estado interno em você de nervosismo e muitas vezes de achar que você precisa se defender e pode até não conseguir encontrar a resposta durante a pergunta. Mas se você entende, primeiro, eu vou acolher. Segundo, o que está por trás dessa pessoa, dessa pergunta que ele está me fazendo? E terceiro, isso é um exercício. Não levar nada para o lado pessoal. Exatamente. Isso não é comigo. Fantástico. Então não levo nada para o lado pessoal. Isso é dele. Então de que forma eu posso trabalhar para poder esclarecer o que ele está me perguntando dentro daquilo que eu sei? E se eu não souber, não tem problema nenhum em dizer tudo bem. Eu vou pesquisar mais sobre esse assunto. Nós podemos até criar um grupo. Como é que eu posso fazer para entregar a resposta para vocês? Nesse momento eu não tenho essa resposta aqui. Realmente eu nunca lidei com uma situação semelhante ou com o exemplo que você está me solicitando. Como é que eu posso fazer para entregar essa resposta? Isso não tem problema nenhum, porque nós não somos oniscientes. Nós estamos ali levando um conteúdo e com toda a humildade, com todo o acolhimento com que essa pessoa está trazendo para a gente, nós podemos sair de uma situação sem deixar um clima, sem criar uma animosidade. E muitas vezes esse comportamento de acolher acaba trazendo o outro, acaba gerando um rapport mesmo com essa pessoa e acaba trazendo essa pessoa para você. E daqui a pouco ela está brincando, daqui a pouco ela já está mudando o comportamento porque a gente está enxergando de uma forma diferente. Muito perfeito, parabéns. Nossa, estou muito satisfeito com essa entrevista. Mais uma vez, obrigado. Eu creio que você, meu amigo, minha amiga, também está super satisfeito. O que me chamou muita atenção foi essa não ir preparado para a guerra, vamos chamar assim. Para mim, foi perfeito, porque em geral você já vai preparado para essas pessoas. Você já vai lá, se aparecer aquele... Já vou me defendendo, já vou meio que criar ali um debate mesmo, ele vai falar, eu vou retrucar, e aí vai ficar, acaba que o objetivo total daquela palestra, daquele seminário, então daquele momento que você está ali explanando o seu assunto, ao invés de você conquistar, você está ali entrando em atrito, todo o tempo todo. Exato. Fantástico isso, fantástico, eu achei de uma técnica maravilhosa, você trazer aquele ou aquela parte da plateia, vamos chamar assim, indesejável, que tem gente que vai ali um grupinho para, parece que, testar mesmo o palestrante, testar ali a capacidade, ou até o nervo da pessoa, ou até muitas vezes atrapalhar mesmo, está com algum problema naquele dia, às vezes a pessoa nem é assim. E chega ali para tentar, naquele dia ela diz, não, hoje eu vou encher o saco, desculpa a expressão, de alguém, hoje eu vou atrapalhar a palestra de alguém, ou vou para lá para... E aí quando você traz aquela pessoa para ser, quando você não entra no embate direto, fantástico, que ótimo. Essas plateias existem, então? Existe.
existe esse olhar de que existe sempre algo por trás, ele é extremamente importante porque, por mais que intencionalmente ou não essa pessoa chegue lá e aos olhos de alguém diga assim, essa pessoa vai ferrar você ou vai fazer perguntas que vão deixar você embaraçada, está fazendo isso de propósito, por mais que outras pessoas acreditem que está fazendo isso de propósito, existe algo que está motivando essa pessoa a fazer isso. Então, se colocar numa posição de que isso não é comigo, isso não é meu, é dele. Fantástico. Então, ele está passando por uma situação desafiadora e talvez por isso ele esteja dessa forma. Ou o que eu estou falando pode estar chocando muito com as crenças dele. Então, de que forma eu posso levar esse conteúdo de uma forma mais amena para que não choque tanto e, de repente, sem a necessidade de querer convencê-lo. Porque o que acontece quando as pessoas criam essa resistência, muitas vezes é porque esse choque de crenças, eu vivi algo minha vida inteira, de repente ela está me dizendo algo completamente diferente, eu vou contestar. E tudo bem se agora não fizer sentido para você, né? Absorve a informação e talvez agora não faça sentido, pode ser que algum dia faça, mas tudo bem assim. E quando nós acolhemos dessa forma, geralmente o participante fica mais confortável em poder assistir aquilo sem acreditar ou ter aquele pensamento de que ele precisa engolir tudo que o palestrante está falando. Não, absorva o que faz sentido. Se algo não fizer sentido, está tudo bem também. Pode ser que algum dia faça, pode ser que nunca faça, mas leve essa informação daqui. Muito bom, muito obrigado. Calma, ainda tem mais um bloco. Todo mundo ali respirou, ainda temos mais um bloco. No quarto e último bloco, a doutora Ana Carolina Almeida vai falar alguns elementos importantes na comunicação, entre outras situações aqui que nós temos para passar para vocês. Meu amigo, minha amiga, dá tempo de você avisar para os vizinhos da direita, para os vizinhos da esquerda, que no programa Direito e Cidadania está maravilhoso, como sempre, né? Técnicas, todos nós precisamos, seja no relacionamento interpessoal, seja no trabalho, seja na vida profissional, no trabalho, seja até dentro de casa. Muitas das vezes você quer passar uma informação ali para a tua família, num momento até de conflito, e você muitas das vezes não consegue. Então, hoje, o programa Direito e Cidadania está dando o prazer enorme de ter a doutora Ana Carolina Almeida aqui, uma coach de primeiríssima qualidade. Vamos fazer um breve intervalo? Avisa todo mundo, tá bom? Voltamos já já. Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Miguel Carton. Um aviso, semana que vem nós vamos estar em novo estúdio, novos temas, novos quadros. O programa, graças a Deus, está cada dia melhor. Vocês vão amar. Nós aqui estamos preparando para vocês um programa cada vez melhor, cada vez mais bonito. Um beijo no coração de vocês e olha, avisa todo mundo, lembra que o programa Direito e Cidadania está no ar. Um beijo, até lá. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. O programa de hoje está maravilhoso, né, gente? Doutora Ana Carolina Almeida, mais uma vez, obrigado. Parabéns, querida. É sempre maravilhoso ter você aqui. É sempre Muito obrigada. Gratificante, né? Porque a gente aprende bastante. Eu aqui, nossa, essas técnicas aí, por mais que você... eu conheço, mas você sempre tem algo para conhecer. Sempre tem algo a mais para aprender. Vamos voltar a um ponto que eu gosto desse ponto demais, inclusive, da conta. Como nossas crenças... Cada um de nós, todos que estamos assistindo, nós temos as nossas crenças particulares. Que mudam com o passar do tempo, às vezes, ou não, ou você está assim, assim, assado. Eu já ouvi muito essa história, eu vou morrer assim, eu sou assim. Como é que essas nossas crenças elas influenciam nessa nossa comunicação hoje? Bom, esse é um tema que dá muito pano para manga, viu, Miguel? Geralmente as pessoas, quando perguntam sobre crenças, têm muitas dúvidas quando a gente começa a conversar, porque elas começam a fazer links para a vida real. Exatamente. E crença, de uma forma bem sucinta, é um pensamento acreditado. É uma ideia que eu validei como real, mesmo que ela não seja lógica. Então, como a nossa mente não é lógica, às vezes nós acreditamos em coisas que não fazem sentido nenhum para outra pessoa, mas que para a gente faz muito sentido. Então, tem gente que diz assim, não, falar em público não é para mim. Isso não é para mim. Eu nunca vou conseguir falar bem em público. Todas as vezes que eu falo em público, eu me dou mal, por exemplo.
Então, como isso abre o filtro de que eu não vou conseguir ou que isso não vai dar certo, eu trago isso como real para a minha vida. Então, as emoções, as sensações que eu sinto internamente, elas são reais, elas dificultam ou elas trazem um desafio de trazer o comportamento positivo no momento que eu estou lá falando em público. Isso influencia muito. Então, tem pessoas que passaram por experiências quando eram mais novas e registraram ali aquele pensamento e tiraram uma conclusão. Exatamente. Tem gente que aprendeu com a experiência do outro. Então, eu conheci uma pessoa que ela fez isso uma vez e deu errado, fez isso outra vez e deu errado. Ela foi falar para o chefe, deu errado, foi falar para a plateia, deu errado. Então, por isso, traz aquilo para si também. Eu acho que falar em público não é bom. E tem gente que diz assim, nossa, falar em público abre oportunidades. Então, todas as vezes eu quero falar em público porque eu acho que isso me traz muitas oportunidades de ser vista, das pessoas conhecerem meu trabalho. Eu conheço pessoas que dizem assim, toda oportunidade de comunicar, ela é positiva, porque eu permito com que o outro me conheça. Eu posso apresentar as minhas ideias. E se eu sei quais são as minhas ideias, se elas são positivas, então comunicar é positivo. E um pensamento, ele vai puxando o outro. E você traz isso como se fosse real, como se fosse verdade. É impressionante quando a gente fala desse tema crença, né? Você cresce com aquilo. Se você não trabalhar, aquelas vamos chamar de crenças negativas, ou aquilo que você acreditou a vida toda que era verdade, quando na realidade você fecha a tua mente completa e diz, não quero saber disso aí, esse é meu ponto de vista, minha posição, aí é complicado, então tem que trabalhar muito, né? E às vezes elas são tão profundas que elas não são tão conscientes quanto a gente imagina, que, por exemplo, tem gente que fala, eu tenho medo de falar em público. E aí, quando nós vamos investigar, eu falo, o que você sente? Por que você tem medo de falar em público? O que traz esse medo? Não, porque quando eu chego lá, eu acho que as pessoas vão rir de mim. E o que isso significa para você? Isso significa que eu não vou conseguir fazer uma boa apresentação. E não fazer uma boa apresentação significa o que para você? Significa que eu não sou capaz. E não ser capaz significa o que para você? Significa que tudo vai dar errado na minha vida. Então, uma coisa vai puxando a outra. E o fato de falar em público começou a criar uma generalização dentro dessa pessoa que tudo vai dar errado. Então, se eu não falo em público, eu não vou ter sucesso na vida. E eu não posso falar em público. E as pessoas só têm sucesso se aprenderem a falar em público. Então, vai criando uma série de conexões dentro dessas crenças que são completamente irracionais e geram limitações profundas na vida, na performance, na excelência, nos resultados dessa pessoa. E por isso é tão importante ter conhecimento, esclarecer, quebrar essas crenças limitantes. Exatamente. Muito obrigado. Vamos entrar num item importantíssimo. Se nós fôssemos falar sobre crenças, aqui nós iríamos preencher aqui um programa inteiro. Porque realmente é muito complicado, tanta coisa que nós poderíamos escorrer. Mas como nós estamos no quarto e último bloco de hoje, né? Vamos já deixar uma intimação aí para você retornar logo mais de novo aqui conosco. Sempre quando você vem aqui, graças a Deus, o nosso Ibope aumenta bastante. Quais são os elementos importantes para essa boa comunicação, para a comunicação? Quais são os elementos importantes necessários? Muito bom. Quais são essas técnicas e elementos? Muito bem. Existem três elementos básicos na comunicação que são responsáveis pelo impacto na transmissão da mensagem, Miguel. Um é o conhecimento, o conteúdo do que eu vou falar. Então, Perfeito. Saber o que eu vou falar é muito importante. Utilizar os recursos verbais, ou seja, a voz, entoação, velocidade de fala, ênfases. Esses recursos dizem respeito à voz e à variabilidade vocal. Tá. Eles também são muito importantes. E o terceiro é a linguagem corporal. Que é isso? Que é exatamente os gestos, a postura. Então, esses três, eles formam a nossa comunicação. E uma curiosidade é que a nossa linguagem corporal, ela é tão importante, mas tão importante, que se ela não estiver congruente com a minha voz, a linguagem corporal, ela vai falar mais do que a minha voz. Desculpa interromper, já interrompendo. Meus amigos, esse ponto, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Né? Muita atenção exatamente no ponto, para mim é um ponto-chave da nossa entrevista. Às vezes a pessoa diz assim, eu acho que, eu não sei se foi com você numa das nossas primeiras entrevistas, eu te amo. Eu te amo. Como assim? Você não viu nada, não tinha nada escrito.
Agora a diferença, eu te amo. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Eu tive que interromper, Perfeito. porque esse é o ponto para mim perfeito. Porque não adianta ter estudado, ter pesquisado a vida toda, ter conhecimento. Né? Ou Perfeito. seja, falando do conhecimento. Aí ia ter uma postura, uma impostação de voz, aquela coisa que todo mundo fica... Ai, que coisa maravilhosa. E quando ele fala uma coisa, o gesto é outra, E né? o corpo diz outra coisa. Diz outra coisa, compra, fica à vontade. Desculpa, E aí, eu tive que interromper. Imagina, sempre agrega. E olha só, porque a gente tem falado sobre tantas coisas que acontecem do lado de dentro e a forma da comunicação, ela se faz muito importante, porque se eu chegar para você, Miguel, e começar a conversar com você, só que eu tirar completamente a entoação da minha voz, a ênfase da minha fala, eu começar a falar de uma forma completamente monótona, o efeito vai ser completamente diferente Aquela do que se eu pessoa vai te trabalhar levando. com a minha fala envolvendo você, se eu trouxer emoção, vida para a minha voz. Então, quanto mais elementos eu coloco na minha fala, mais eu consigo envolver a comunicação. Se eu falar em termos de percentual, o conteúdo ele influencia 7%. Então, se eu souber todo o conteúdo, mas eu não utilizar meus gestos e não utilizar minha fala, ele vai transmitir 7%, o impacto. A voz 38% e o corpo 55%. Nossa! Isso quer dizer que, se minha voz e meu conteúdo estiverem falando algo completamente diferente do meu corpo, a mensagem que fica é o meu corpo. Então, se eu disser para você, Miguel, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, dificilmente você vai acreditar. Difícil, né, Porque gente? o meu corpo vai estar dizendo outra coisa. E essa consciência Fantástico. é importante do que? Como eu utilizo os meus gestos? Porque como eles representam 55% da transmissão da mensagem, tem pessoas que vão para frente falar em público e não sabem o que fazem. Ficam Com a mexendo mão, as mãos, braço, seguram então uma fica dentro do caneta, bolso, coloca então no bolso, coloca a fica mão para batendo a trás. caneta. Exatamente. E ter essa Impressionante. consciência, e as pessoas não têm consciência. Ah. Nossa, eu nunca tinha percebido que eu fico me movimentando de frente para trás, que eu fico me movimentando de lado, porque eu falo andando durante a apresentação. E a plateia, os ouvintes ficam assim. Exato, exatamente. E a proposta é exatamente fazer com que essa pessoa, ela utilize, se eu estou movimentando minha mão assim, ela está sendo consciente. Se eu seguro a minha mão aqui, esse movimento é consciente. Então, cada gesto expressivo ou simbólico, porque eu posso fazer gestos simbólicos, gestos expressivos. Cada gesto, ele tem um impacto e ele é importante. E ter consciência corporal agrega muito valor à comunicação, bem como ter consciência vocal. Então tem gente que fala muito rápido, começa a falar e fala muito rápido demais, o outro não entende. Né? Então, quando eu vou utilizar uma pausa, quando eu vou utilizar, por exemplo, uma ênfase específica, e aí que os advogados vêm chamar a gente. Exatamente. Tribunal ponto-chave. do júri, porque querem trabalhar a persuasão, querem trabalhar a argumentação também através da fala, através da voz, através do corpo. Existem muitos profissionais. Isso é muito importante. Exatamente. Desculpa de eu interromper, Carolina. A produção está ali falando que nós estamos com o nosso tempo ali bem limitado. Mas existem muitos profissionais com muito conteúdo. Uhum. Né? Fizeram estudo, passaram a vida estudando. Você falou dos advogados, né? Da nossa classe, enfim. A pessoa chega ali na audiência, fica calado, fica em pânico. Mas nós vamos fazer o seguinte, vou fazer lançar aqui um desafio para você. Vamos fazer um próximo programa, falar técnicas para os profissionais do direito ali? Claro. Então pronto. Então continue. Desculpa Legal. interromper, porque nosso tempo Muito aqui... bom. Né? Bom, né? Que Exato. interessante que a gente vê tantos colegas, principalmente a grande maioria, recém-formados ali, saíram ali, e quem tem mais experiência, ou então mais técnica de desenvoltura, de se comunicar, acaba ganhando aquela ação, acaba levando dianteira, vamos chamar assim, porque você tem mais técnica, você já tem mais o jeito, enfim. Perfeito. É isso mesmo, fique à vontade. Ainda falando sobre esse item. Produção, me avisa aí o nosso tempo, porque nós vamos precisar deixar aqueles minutinhos, senão a gente vai acabar essa falando do tempo aqui. Eu preciso que você fale agora, dia 16 de novembro. Sim, exato. Então, tudo isso que nós conversamos hoje, não só os bastidores das apresentações, como é que um profissional faz para se preparar para a palestra, para controlar esse medo, para conhecer as suas crenças e, principalmente, aprender a utilizar a forma, os gestos, a comunicação, a expressão facial,
a entoação vocal, como organizar as ideias, começo, meio e fim, sem deixar que o nervosismo atrapalhe. Tudo isso nós trabalhamos de forma muito prática nesse treinamento que chama Coaching para Apresentações, que vai acontecer agora, começa na segunda-feira, dia 16, até o dia 19 de novembro, de 18h30 às 22h30. E se você quiser informações a respeito, pode ligar para 3223 1131 ou 981259929. Pode procurar nossa fanpage também, Instituto Dialogue, e o site dialoguecomunicação.com.br. E lá tem todas as informações. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Miguel. Olha, vocês viram, gente, né, que é gostoso? Ela aplicou-lhe todas as técnicas de comunicação, né? Ela olhou para a câmera ali que estava à disposição dela, né? Giovanni posicionou bem direitinho. É isso aí, é linda, né, gente? Parabéns, que Deus te abençoe, viu, querida? Obrigada. Meus Miguel. amigos, minhas amigas, o programa Direito e Cidadania terminou por hoje. Mas eu vou repetir aqui, eu sei que vocês vão ligar para a produção, vão passar SMS, podem mandar perguntas, pode mandar, mas quem já quiser anotar, já? Caneta e papel na mão, que eu esqueci, olha, nesse programa, quero colocar, sempre eu peço para que todos estejam já com um bloquinho de anotações, a caneta e papel na mão. Mas vamos lá, vou repetir aqui os dois números, veja se eu conseguir captar, Ana Carolina, por gentileza, querida. 3223 1131, perfeito? Atenção, 3223 1131 e 98125 9929. Perfeito. Perfeito. E tem também o site, tem também o Dialogue Comunicação e Instituto Brasileiro de Treinamentos Dialogue, nossa fanpage no Facebook. Vem curtir a gente. Olha, meu amigo e minha amiga, agora de 16 a 19, tem uma turma já. Isso, informação. 16 a 19 de novembro. 16 a 19 de novembro, qual o horário? 18h30 às 22h30. De 18h30 às 22h30. Meu amigo, minha amiga, você que quer aprender mais técnica, como se apresentar que não deu tempo, é um programa de 60 minutos, é pouco tempo demais, né? Apresentação pessoal, o que você vestiu, o que não vestir, né? Isso. Que o brinco, as meninas, as mulheres usam brinco, os homens que vão estar ali de gravatas, colocam gravata ou não colocam. Exato. Né? Como em determinadas apresentações, como ir bem apresentado. Perfeito. Cabelo, corte de cabelo, óculos, se usa... Isso é muito importante. Olha, quantas horas de curso? São 4? Uma semana? 16, 17, 18, 4 dias. Isso, exatamente. 4 horas por dia em média? 16 horas de treinamento. Olha aí, são 16 horas. Aqui nós tivemos... De treinamento prático. Prático tem ali. Filmagem, muitas apresentações. A pessoa que participa, você falou, acho que na filmagem, Ana Carolina, salvo me engano, querida, no primeiro e no segundo bloco, quer dizer que a pessoa vai poder se assistir. Sim. Existem câmeras por todos os cantos ali. Sim. Ela vai dizer, olha como eu sou. Exato. Olha aí, tá vendo, meu amigo e minha amiga? Que bênção maravilhosa, né? Agora você tem a oportunidade de fazer um bom treinamento, de participar com coaches de primeiríssima qualidade, premiados a nível de Brasil, não é isso? Já estão ali com, nossa, para conseguir que a turma esteja aqui conosco, não é fácil. Não, está viajando, vai viajar para São Paulo, vai viajar não sei para onde. É isso mesmo, né? Que bênção maravilhosa. Exato. Quem realmente procura se aprimorar tem sempre muito trabalho, eu sempre digo. Né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Faz por ti que eu te ajudarei. E aí, assim, sucessivamente. Então, meu amigo e minha amiga, calma. O programa Direito e Cidadania terminou por hoje. Amanhã tem mais. Gostou? Então manda um WhatsApp, manda um SMS. Doutor Miguel, o programa hoje foi maravilhoso, foi fantástico. Que nós vamos pegar aqui e fazer um quadro dos elogios. Todo mundo está dizendo, doutor Miguel, a gente manda os elogios, manda o nome, e o senhor não lê. Calma, nós estamos preparando isso aí para vocês, no novo cenário. Antes do nosso novo cenário, nós já tivemos que pegar aqui, trazer aqui a Ana Carolina para fazer essa entrevista. Obrigado para todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que estão diariamente aqui conosco. Lembrando, o programa Direito e Cidadania é de segunda a domingo, todo santo e abençoado dia, de 21h30 às 22h30, todo dia. Nós estamos na TVM, canal 17, né? E na NET, canal 24. E também no YouTube. Giovanni está ali sempre postando em tempo real, né, Giovanni? Obrigado, amigo, por esse carinho, por esse amor, sempre que você passa aqui por esse programa. A edição é fantástica, graças a Deus melhorou bastante, nossa dor de cabeça é zero, maravilhoso. Muito obrigado, meus amigos, pelas orações. Eu sempre peço as orações e hoje foi tão dinâmico. Muito obrigado pelas orações. Obrigado mais uma vez, Ana Carolina. Obrigada, por esse momento maravilhoso. Que Deus te abençoe. A você e toda a equipe. Um beijo na Eliane.
Obrigada. Eliane Santos está nos ouvindo, né? Então vou Um trazer... beijo. Eu costumo dizer que eu sou duas. É. Ela não veio hoje, eu vim aqui, porque a gente trabalha juntos. Exatamente, é uma delícia. Muito obrigado, meus amigos, e com a graça de Deus, até amanhã.